Nas últimas 2 décadas, a Europa testemunhou um fenômeno econômico preocupante que tem deixado marcas inapagáveis em seu cenário global. No ano 2000, das 100 maiores corporações do mundo, 41 eram europeias. Hoje, essa proporção caiu para somente 15 em cada 100, demonstrando uma perda significativa de relevância econômica. A cada ano, algumas empresas europeias saem da lista das maiores, enquanto as remanescentes frequentemente operam em setores em declínio, como petróleo e gás, ou enfrentam uma concorrência global feroz, como na fabricação de automóveis. É uma mudança de paradigma notável, evidenciando que a Europa, outrora um centro econômico vibrante, está gradualmente cedendo terreno para se tornar um continente obsoleto, sustentando-se em sucessos passados, porém incapaz de prosperar e se adaptar às demandas mutáveis do mundo contemporâneo. A incômoda interrogação que paira é: por que essa mudança ocorreu? Como a Europa, repleta de nações desenvolvidas e economicamente robustas, não consegue mais competir com a Ásia e os Estados Unidos? Ainda há tempo para reverter essa tendência, ou a Europa está destinada a se tornar verdadeiramente relevante no cenário econômico global? Para desvendar essas questões, é crucial examinar as raízes do sucesso econômico passado da Europa e compreender como esse sucesso se desvaneceu. A ascensão econômica do Ocidente, incluindo a Europa, é um fenômeno de épocas recentes. Até o século XVIII, as disparidades econômicas entre países e regiões eram notavelmente pequenas. De fato, a Ásia, África e América Latina tinham economias comparáveis à Europa e à América do Norte. China e Índia, juntas, contribuíam com metade da economia global, uma proporção 2 vezes maior do que a atual. Entretanto, o cenário mudou com a Revolução Industrial, que desencadeou uma onda de inovação tecnológica. Pequenas oficinas transformaram-se em gigantescas fábricas, impulsionadas por máquinas, motores a vapor e ferramentas mecânicas. A eficiência aumentou exponencialmente, catalisando o crescimento econômico europeu. A Revolução Industrial gerou um ciclo de progresso contínuo, resultando em mais inovações, crescimento econômico e força militar. Esse cenário culminou na era do colonialismo, quando as nações europeias conquistaram extensas porções do mundo no século XIX. É essencial notar, no entanto, que a Europa não se enriqueceu devido ao colonialismo em si, mas sim porque já possuía uma base econômica substancial. A Europa pôde, então, explorar territórios coloniais, aumentando sua riqueza e mantendo potenciais concorrentes em desvantagem. Contudo, o século XX trouxe mudanças drásticas. Após a Segunda Guerra Mundial, a independência conquistada pelas antigas colônias conduziu a um declínio na participação europeia no PIB global. Enquanto, nos anos 1960, a Europa compunha mais de 1/3 da economia mundial, esse número diminuiu para menos de 15%. Com o declínio na participação econômica global da Europa, o continente viu sua relevância econômica ser cada vez mais questionada. Hoje, a Europa enfrenta um cenário econômico desafiador, marcado por 3 indicadores alarmantes. Primeiramente, as maiores corporações europeias estão ficando para trás em relação aos concorrentes globais. Basta analisar as tendências. O JP Morgan, o maior banco dos Estados Unidos, viu sua receita crescer 10% nos últimos 12 anos. Em contraste, a receita do BNP Paribas, o maior banco europeu, diminuiu 8%. Enquanto isso, o Deutsche Bank, o maior banco alemão, teve uma queda de mais de 40% em sua receita no mesmo período. Esse padrão não se restringe aos bancos. Varejistas americanos como o Walmart cresceram 40% desde 2009, enquanto equivalentes europeus, como o Carrefour, encolheram 28%. Enquanto a receita da Nike triplicou desde 2010, a da concorrente europeia, Adidas, cresceu um pouco mais de 50%. A Apple, maior empresa de tecnologia dos Estados Unidos, experimentou um crescimento de quase 600%, enquanto a Alibaba, gigante de tecnologia chinesa, cresceu 1.300%. Em comparação, a SAP, a maior empresa de tecnologia europeia, cresceu apenas 100%, apesar de ter uma receita 10 vezes menor. Esse padrão também se estende a diversos setores, onde as corporações americanas e chinesas prosperam, enquanto as europeias crescem lentamente ou até mesmo experimentam retração de receita. Há claramente algo errado na abordagem das empresas europeias, e isso está ligado a outro fator preocupante: muitas das maiores empresas europeias estão atuando nos setores errados. A diferença é notória ao comparar as listas das maiores corporações americanas e europeias. Enquanto o ranking americano é dominado por empresas de tecnologia e varejo, o ranking europeu é majoritariamente composto por empresas de petróleo, gás e fabricantes de automóveis.
Esses dois últimos setores estão passando por transformações substanciais em virtude da crescente demanda por recursos sustentáveis. Embora essas empresas estejam tentando se adaptar, é improvável que empresas como Shell e BP mantenham o domínio econômico que tiveram no século XX. O futuro aponta para uma ênfase na tecnologia e sustentabilidade, um cenário no qual empresas de petróleo e gás terão dificuldades em se manter na vanguarda econômica. A transição para a tecnologia é uma realidade inegável. No entanto, a Europa enfrenta um dilema preocupante. Apesar de suas notáveis conquistas científicas e industriais, o continente falhou em produzir uma única empresa de tecnologia de destaque capaz de rivalizar com os gigantes americanos e chineses. A SAP é a única empresa europeia de tecnologia listada na Fortune 500, mas sua história se estende por meio século, tornando impossível considerá-la uma startup. O Spotify, embora tenha conquistado sucesso global desde sua fundação recente, ainda não se equipara às potências tecnológicas dos Estados Unidos. Algo se perdeu na capacidade da Europa de inovar e competir no cenário global. A resposta para essa perda de competitividade é complexa e multifacetada. Existem dois fatores principais que contribuíram para esse declínio da inovação europeia. Primeiro, a inovação geralmente floresce quando não há obstáculos significativos em seu caminho. Estudos mostraram que um dos principais entraves à inovação é a regulamentação excessiva. A Europa, paradoxalmente conhecida como potência reguladora, frequentemente estabelece regulamentos pioneiros que outras regiões do mundo adotam posteriormente. Essa regulamentação, seja pelo pretexto de proteger o meio ambiente, os direitos do consumidor ou qualquer outro valor que até teriam a sua importância, trazem um excesso de regulamentação que pode tolher a agilidade das empresas, sufocar a concorrência, desestimular investimentos e abrandar a economia como um todo. A União Europeia e os países individuais intensificaram suas abordagens regulatórias nas últimas décadas, o que não apenas dificulta a inovação das empresas europeias, mas também as desestimula. Embora grande parte da Europa faça parte da União Europeia, cada país mantém seu próprio conjunto de regulamentações, regras, licenças e permissões necessárias para operações comerciais. Consequentemente, a Europa permanece fragmentada em 28 mercados individuais, em vez de um mercado unificado. Essa fragmentação dificulta, atrasa e encarece a expansão de empresas por toda a região. Em comparação, os Estados Unidos possuem um mercado único e maior, facilitando o crescimento global das empresas. A competição na Europa frequentemente se limita a nível nacional, enquanto nos Estados Unidos e na China, as empresas buscam dominar mercados amplamente integrados. Esse cenário fragmentado inibe o ímpeto inovador das empresas europeias, tornando-as menos ágeis e ávidas para competir em escala global. A Europa, por muito tempo, conseguiu manter sua qualidade de vida e sistema de bem-estar social, beneficiando-se das conquistas históricas. No entanto, esse modelo enfrenta desafios substanciais. Com uma população envelhecendo e uma participação global em declínio, a abordagem europeia não parece sustentável a longo prazo. Para prosperar em um cenário econômico cada vez mais competitivo e dinâmico, a Europa precisa adotar mudanças significativas, inovar e recuperar seu dinamismo. O declínio econômico da Europa é um fenômeno complexo, resultado de um conjunto de fatores interligados. A trajetória de sucesso econômico europeu teve suas raízes na Revolução Industrial e no colonialismo, mas a Europa não conseguiu manter seu domínio à medida que o mundo mudou. A competição global, a ascensão da tecnologia e os desafios regulatórios complicam ainda mais a situação. O declínio econômico da Europa é um alerta para a necessidade de adaptação, inovação e transformação. A Europa enfrenta um ponto de inflexão em sua história econômica. Sua resposta determinará se o continente continuará a ser um jogador relevante no cenário mundial ou se ficará para trás. Agora, mais do que nunca, é imperativo que a Europa se reinvente, reafirme sua capacidade de inovar e revitalizar sua posição no cenário econômico global. Se gostou desse conteúdo, se inscreva no canal e não perca outros conteúdos como este. Deixe seu like e até a próxima!